Will ou going to? Olha, se essa dúvida sobre o futuro em inglês já pintou por aí, pode relaxar, porque hoje a gente vai desvendar esse mistério de uma vez por todas. Vamos ver direitinho como e quando usar cada um, sem complicação. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? As duas formas falam do futuro, mas não, elas não são a mesma coisa. A ideia aqui é que, no final, a escolha certa simplesmente aconteça, de forma natural. Então, olha só o nosso caminho de hoje. Primeiro, a gente entende qual é o dilema. Depois, vamos ver como montar as frases do jeito certo. Aí vem a parte principal, a diferença entre decisões e planos. E para fechar com chave de ouro, outros usos importantes e um resumão para nunca mais esquecer. Basicamente é o seguinte, o inglês nos dá duas ferramentas principais para falar de coisas que ainda vão rolar. O grande segredo, o pulo do gato, é saber qual dessas ferramentas usar em cada momento. Mas calma, antes de mergulhar no quando usar, vamos primeiro garantir o como usar. Porque, com a base bem feitinha, todo o resto fica muito mais fácil. A gente ganha confiança para usar as frases sem medo. Começando pelo will, a forma afirmativa é super direta. É só pegar o sujeito, colocar o will do lado e o verbo principal na sua forma base, sem o to. Simples assim, não tem segredo nenhum. Dá uma olhada nesse exemplo. They will help us when they have a time. They é o sujeito, aí vem o will e o verbo help. A estrutura é limpa e a frase soa super natural. E para transformar em negativo, mais fácil ainda. A lógica é a mesmíssima. É só adicionar a palavrinha not logo depois do will. A estrutura continua simples e bem fácil de lembrar. E aqui, uma dica de ouro para soar mais natural no dia a dia, a contração. É muito mais comum ouvir o won't do que a forma completa, o will not. O significado é exatamente o mesmo, o que muda é a fluidez da conversa. Por exemplo, he won't go with us. Fica bem mais ágil, né? É o jeito mais comum e natural de dizer que ele não irá conosco. Beleza, e se a gente quiser fazer uma pergunta? Moleza. É só inverter a ordem. O will pula lá para frente antes do sujeito e o resto da frase continua igual. Uma inversão bem simples de fazer. Olha só no exemplo. Will he travel abroad? A gente vê direitinho essa inversão. Will no começo, depois o sujeito he e o verbo travel. Prontinho, a pergunta está montada. Ok, fechamos o will. Agora, bora pro going to. Atenção aqui que a estrutura tem um passinho a mais, tá? A gente precisa do sujeito, do verbo to be conjugado certinho para aquele sujeito, e só aí vem o going to mais o verbo principal. E essa estrutura em ação fica assim, We are going to spend our vacation in Paris. We é o sujeito, então o verbo to be vira are, e aí a gente completa com going to spend. A frase já passa aquela ideia de um plano bem definido. Agora, para a forma negativa do going to, a regra é super fácil. O not entra coladinho logo depois do verbo to be. É o verbo to be que carrega a negação na frase. Por exemplo, they are not going to come. O not está ali quietinho, posicionado exatamente entre o are e o going to. Simples e super eficaz. E para fazer perguntas com going to, a gente usa a mesma ideia de inversão, só que dessa vez quem vai lá para o começo da frase, antes do sujeito, é o verbo to be. Olha só esse exemplo que todo mundo entende. Are Ben and Jennifer going to get married? A pergunta começa com are, que é o verbo to be, depois vem os sujeitos Ben and Jennifer e o resto da expressão. Prontinho, agora que a parte da estrutura já está dominada, chegamos no coração da coisa. A questão é, quando usar um e quando usar o outro? A chave para resolver isso está em diferenciar uma decisão de momento de um plano que já existia. Então, a grande sacada é essa. Will é para aquela decisão que a gente toma na hora, espontânea. O telefone toca, você diz, I'll answer it. Foi decidido ali, no ato. Já o going to é para algo que já foi pensado antes, um plano. Tipo, I'm going to call you tonight. Essa decisão já existia. Essa distinção é a chave de tudo. Mas não para por aí, viu? Além dessa diferença principal de decisão e plano, tem outras situações que ajudam a gente a refinar ainda mais essa escolha. Conhecer esses detalhes faz toda a diferença. Então vamos lá. O will é ótimo para previsões mais gerais, baseadas em opinião, sabe? E também para fazer pedidos de um jeito educado.
Por outro lado, o going to é perfeito para falar de intenções firmes e para aquelas ações que estão prestes a acontecer, num futuro bem próximo. E agora, para ninguém mais esquecer, vamos juntar tudo num resumo final. Pensa nisso como uma colinha do bem, uma ferramenta para consultar sempre que a dúvida bater na porta. Recapitulando a lógica então, para decisões de momento, previsões gerais e pedidos educados, a escolha é o well. Agora, para planos, intenções e algo que vai acontecer daqui a pouquinho, going to é o caminho. Vale super a pena guardar esse resumo, hein? E aí, com todo esse conhecimento fresquinho na mente, a pergunta que fica é: qual dessas situações parece mais interessante para começar a praticar? Afinal, no fim das contas, é o uso constante, é a prática que faz o aprendizado ficar de vez.